Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. Olha só, hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos falar sobre o movimento Maio Amarelo. E a gente já te explica aqui, esse movimento é um movimento internacional com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A ação ela é coordenada entre o poder público e a sociedade civil e tem a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Aqui no nosso estúdio vamos conversar hoje com Luciana Carvalho. Luciana é coordenadora de educação do trânsito do Detran Pernambuco. Ela é representante do movimento Maio Amarelo no Detran estadual. Além dela, estamos contando também com a presença do Hélio Davino. Hélio é chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho, a gente inicia aqui aquele momento, de bate-papo, de tirar dúvidas e trazer muitas orientações para você que está em casa nos acompanhando. Mas a partir de agora, vamos conferir juntos uma reportagem especial. Confira! Este vídeo faz parte de uma campanha do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Mas quantas vezes essa mesma situação não se repete no Brasil? Com certeza, milhões. Mas como nunca imaginamos que um acidente pode acontecer com a gente, continuamos permitindo que a dependência virtual nos domine. Dirigir veículos segurando o telefone celular é uma das infrações mais comuns no país e é a quarta mais cometida no estado este ano. No ranking ainda estão outros tipos de multas, como transitar em velocidade superior à máxima, estacionar em local ou horário proibido, estacionar veículo em desacordo com a regulamentação e o avanço de sinal vermelho do semáforo. De janeiro a março deste ano, o Detran Pernambuco autuou 13.227 veículos, o que representou um aumento de 189% em comparação com o mesmo período do ano de 2018. A coordenadora de Educação de Trânsito do órgão diz que o crescimento do número de multas tem explicação. A gente tem esse número muito grande de infrações porque a gente começou a apertar muito a fiscalização também. Foram colocados mais radares eletrônicos, porque a gente sabe que a maior infração que é cometida é o excesso de velocidade, então as pessoas precisam saber que tem que respeitar a velocidade. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente puxou os números desse ano, 2019, foi que a quarta maior infração foi do manuseio e segurando o celular no volante, certo? Então já temos mais de 23.900 pessoas que foram autuadas até agora, até abril de 2019. Chama a atenção que, em grande parte das autuações, os condutores são reincidentes. Muitas vezes essas pessoas são autuadas, são multadas e são reincidentes, porque elas acham que não vai acontecer um acidente com elas, mas existem inúmeros casos de acidentes que que aconteceram por conta de uma displicência. E basta um deslize de um motorista ou de um motociclista e até mesmo um pedestre para um acidente acontecer e custar uma vida, como foi o caso do acidente gravíssimo que ocorreu no bairro da Tamarineira, no Recife, no ano de 2017. As imagens mostram o momento exato em que o carro de João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal acerta em cheio o veículo em que Miguel de Mota Silveira e outras 4 pessoas estavam. A mulher, a babá e o filho de Miguel não resistiram. A filha do advogado, a pequena Marcela Guimarães de Mota Silveira, de 5 anos na época, foi hospitalizada e passou quase 2 meses internada e depois recebeu alta. João Vitor estava alcoolizado no dia do acidente. No perfil das vítimas dos acidentes de trânsito, os homens estão no topo da lista, com idade entre 20 e 39 anos. As causas variam bastante. A ingestão de bebidas alcoólicas, o excesso de velocidade, a ausência do uso de equipamentos de segurança, como o capacete e o cinto de segurança. E aí, os dias que os acidentes mais acontecem são sexta, sábado e domingo. Um levantamento do Detran, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, contabilizou 43.966 acidentados
somente nos hospitais públicos do estado. E fica até difícil de acreditar, mas esses números, eles são menores dos que foram registrados em 2017. Pernambuco vai fazer a sua parte, né? Como nós temos feito há mais de 4 anos. Não só através da educação, mas também através da fiscalização e da engenharia de tráfego. Se sem esse tripé a gente não consegue melhorar o trânsito, né? Transformar um trânsito mais humanizado e fazer com que as pessoas elas se acidentem menos e morram menos no trânsito. Este especialista em trânsito e transportes afirma que a solução para a segurança no trânsito está firmada em 3 pilares básicos. A engenharia, quer dizer, as soluções para os problemas de circulação, de trânsito, são baseadas exatamente nesse tripé. A questão da educação é fundamental. Princípios da educação para que as pessoas sejam conscientizadas sobre a questão da utilização correta das vias, a questão da engenharia de tráfego, que é um elemento importante para que acidentes possam ser reduzidos, o estudo de medidas adequadas, semáforos, a implantação de dispositivos que possam levar à diminuição, à eliminação desses acidentes e, por fim, o policiamento, porque é exatamente o efeito coercitivo para que as pessoas aprendam que a legislação de trânsito é realmente para ser obedecida. Enquanto a paz no trânsito não é uma realidade, que tal a gente fazer a nossa parte? Com atenção, gentileza e muito respeito. Se ele não tiver consciente do papel dele no trânsito, nada do que a gente faça vai valer a pena. Então a gente pede que o condutor, ele ou aquele que esteja fazendo parte do trânsito, que ele pode ser também um motociclista, um ciclista, que ele respeite a vida dele e a vida do outro. Cada um tem em si a conscientização de que faz parte de um contexto. Nós vivemos aqui numa cidade e nessa cidade todos nós temos que conviver de maneira a respeitar a vida dos outros. Pois bem, vamos colocar tudo isso em prática. Trouxemos aí várias informações e dicas também o que você deve fazer para promover um trânsito mais seguro. Enquanto a paz no trânsito ainda não chegou, a gente vai fazendo, né? Cada um vai fazendo sua parte para a gente chegar ao ideal. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas e orientações aqui sobre o tema. Vamos refletir bastante sobre a paz no trânsito, sobre como promover um trânsito mais seguro. A partir de agora, a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir com a gente. Vamos construir juntos esta edição do programa? Vamos responder agora a nossa enquete. Temos hoje a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. A nossa enquete acaba de ser lançada e queremos saber o seguinte: você que está em casa, acredita que as ações educativas no trânsito, essas ações elas são suficientes? Sim ou não? A pergunta é bem objetiva, você vai ligar para a gente e responder também de forma objetiva. No 3424-1977 é o nosso primeiro número, está ativo para você ligar e participar. Ligue também no 3424-1547. São esses 2 números que já estão disponíveis, liga para a gente e participa. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, também já está aberta para você digitar seu depoimento sobre o tema, deixar uma pergunta sobre o assunto e participar aqui conosco. No nosso WhatsApp também já é possível interagir. É o 99209-4819, 99209-4819. Acessa, deixa aí quantas perguntas você tiver, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, de acordo com dados do Ministério da Saúde, todos os anos, cerca de 37 mil pessoas morrem e outras 180 mil ficam feridas no trânsito brasileiro. No mundo, são 1,3 milhões de óbitos, além de 30 milhões de sequelados. E esse dado alarmante, ele fez com que a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançasse um desafio para que os países reduzissem até 2020 esses índices em pelo menos 50%. E a gente vai saber o que pode ser feito para o país atingir essa meta. Vários desafios para enfrentar esse desafio que foi lançado pela ONU, e a gente vai aprender um pouco mais a partir deste momento. Quero dizer aos nossos convidados, vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Luciana Carvalho, coordenadora de Educação do Trânsito aqui do Detran Pernambuco, seja muito bem-vinda e fique à vontade aqui no nosso programa. Bom dia, Valdson, bom dia, Davina, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre um tema tão importante, né, que é a segurança no trânsito. E a gente, como educador, a gente sempre insiste que a educação é o meio.
o que a gente vai fazer com que as pessoas se conscientizem, porque a fiscalização, a coercitividade, ela tem que ser feita, sim, mas nós acreditamos que quando a gente começa com os pequenininhos, com as crianças, ensinando o que é certo e o que é errado, quando ele tiver na idade de ser um condutor, ele vai ter as atitudes corretas de uma maneira muito normal. Vai ser normal para ele colocar o cinto, vai ser normal para ele colocar o filho dele na cadeirinha, porque ele aprendeu desde cedo. Que mudar comportamento de adulto é muito difícil. Queria dar boas-vindas também aqui ao nosso segundo convidado, dizer que é um prazer também recebê-lo, Hélio Davino, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Fique à vontade também aqui no nosso programa. Olá, bom dia Luciana, bom dia Balbino, bom dia a todos os ouvintes. Nós da Polícia Rodoviária Federal compactuamos com a ideia da Luciana, né? Quando a gente fala em educação, né? A gente parte da premissa que nós temos que mudar atitudes, né? Transformar atitudes daquele cidadão para que assim possamos salvar vidas. Né? A gente tem um trabalho envidado esforços na educação para o trânsito. Ano passado nós atingimos a meta aqui no estado de aproximadamente 28 mil pessoas participaram de ações educativas da Polícia Rodoviária Federal. E que só assim a gente vai ter realmente uma cultura de segurança no trânsito, uma cultura de paz e que a gente consiga reduzir esses números ao esperado. Tem algumas pessoas, né, que se questionam, falam às vezes também que não tem carro nem moto, usa apenas bicicleta, né, ou transita a pé pela região metropolitana do Recife. E algumas pessoas que não têm veículo, né, veículo próprio, falam que não preciso me preocupar muito com a questão da segurança no trânsito, afinal de contas eu não estou dirigindo, né, não estou à frente de um veículo. Essas pessoas pensam de forma correta ou não? Devem repensar isso. Quem é que compõe o trânsito? O trânsito é feito por nós, né? Então, todos nós, em algum momento, vamos ser atores do trânsito. Seja ele pedestre, ciclista, motociclista, motorista. Então, os pedestres também têm que rezar pela cartilha do Código de Trânsito, certo? Assim como o ciclista e o motociclista. Então, nós todos temos direitos e deveres e devemos respeitar o trânsito. Respeitar, obedecendo a sinalização, obedecendo também, né, vários procedimentos, né, que no decorrer do programa a gente vai relatar e explicar para você que está em casa. Preparamos aqui várias artes para você compreender melhor, né, como promover esse trânsito seguro. Aí quando se trata na rodovia federal, muita gente também tem essa dúvida, né, o que devo respeitar? É o mesmo no trânsito urbano, né, na região metropolitana, ou tem que ter um cuidado maior quando eu passo a transitar por uma rodovia federal? Sim, a atenção nas rodovias ela tem que realmente, Balbino, ela ser redobrada. Isso porque o tráfego nas rodovias ele tende a ser de velocidades mais elevadas. Verdade. Os veículos eles tendem a ser veículos maiores, veículos mais pesados. Nós temos veículos de várias toneladas, em detrimento de um trânsito urbano onde cada vez mais os veículos têm diminuído, né? Assim, a gente vê o tráfego, pessoas optando, os usuários do trânsito optando por veículos até não motorizados, como a bicicleta, patinetes, mas na rodovia é diferente. A gente tem um fluxo intenso de veículos pesados e aí sim, os atropelamentos geralmente, infelizmente, eles são acidentes fatais, né? Tendo em vista que a velocidade é elevada, né? E o motorista, né? A gente entendendo o pedestre como elo mais fraco dessa relação, o motorista, ao se aproximar de municípios, de cidadezinhas pequenas do interior, no nosso estado nós temos o estado, a malha rodoviária, geralmente ela traz o município para próximo dela, né? E aí a gente tem aquelas cidadezinhas menores, onde as pessoas às vezes o estudante tem que atravessar a rodovia para ir para a escola do outro lado, a dona de casa tem que ir à feira, e assim, esse fluxo é contínuo de um lado ao outro da rodovia. Por isso, daí a necessidade do motorista entender que ele tem que reduzir a velocidade ao se aproximar desses aglomerados de pessoas. Falando ainda em redução, né, o que o Detran não tem feito é reduzido as ações, porque no ano passado, em 2018, vocês ganharam um troféu, que inclusive esse troféu está aqui, né, o troféu Destaque Maio Amarelo em 2018,
Queria que você explicasse para a gente, Luciana, Então, esse a importância desse troféu e por que vocês receberam ele. Foi dado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que foi quem criou esse movimento Maio Amarelo, porque todas essas ações que nós realizamos ao longo do mês, a gente envia para o Observatório e elas são contabilizadas. E o ano passado nós realizamos 132 ações ao longo dos 31 dias de maio. Então, pelo número de ações e pelo tamanho das ações, eles entenderam que Pernambuco foi o estado que mais desenvolveu ações, né, no sentido de educar a população no trânsito. Isso é muito bom, né? Esse prêmio vem, realmente a gente fica muito feliz com ele, mas é uma responsabilidade ainda maior, né? Porque a gente quer esse ano novamente conquistar esse prêmio, porque conquistando esse prêmio, isso quer dizer que nós realizamos ainda mais ações, né? Então a gente quer bater essa meta, né? E a nossa meta também sempre, nós que trabalhamos no trânsito, é de zerar o número de acidentes, né? A gente fala em teve uma diminuição de 12% no número de acidentes com motociclistas no interior do estado, na capital foi de 30%, mas enquanto a gente não conseguir zerar, nós sonhadores, né, da educação, a gente fica trabalhando aquela coisa do trabalho de formiguinha mesmo, dizendo sempre a mesma coisa, até que um dia a gente possa mudar o comportamento das pessoas. De tanto falar, pode se virar um hábito, Isso. né? E quando a gente vê aqui esse troféu, né, destaque do Detran Pernambuco, enche todo mundo de orgulho. Sim. E a gente lembra também, né, que as ações foram realizadas em conjunto. Exato. A PRF também tem participação aqui nesse troféu. A PRF também, né, se juntou ao Detran estadual para desenvolver ações nas BRs que cortam aqui o nosso estado. Sim. Confirma isso. Nós temos algumas parcerias, né? O Detran Pernambuco é um grande parceiro, né? Temos a Operação Lei Seca, também que constitui um parceiro nosso, né, do Detran, e vários outros os programas dentro do Detran. O Detran está dentro das escolas de vários municípios do interior, nós estamos dentro das escolas, né? O Detran ele tem um programa, é o Amigo da Escola, né, Luciana? O programa Professor Amigo do Trânsito. Nós temos o FETRAN, que é o Festival Estudantil Temático de Trânsito, que também é um programa que acontece dentro das escolas, de todos os níveis de ensino, da educação infantil até a educação de jovens e adultos. Nós trabalhamos o trânsito como tema transversal dentro das escolas, né? E quando o Detran ganha um troféu como esse, né, desse quilate, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente se orgulha, né, de saber que vidas de pernambucanos estão sendo salvas, né? A gente tem que se refletir, fazer esse paralelo entre as ações de educação para o trânsito e as vidas que estão sendo salvas, né? O movimento Maio Amarelo ele veio meio com isso, com essa pegada, né? Nós temos no Código de Trânsito, o artigo 75, que ele fala justamente sobre as metas e as datas específicas e os temas de cada tipo de ações educativas. E até então, ele não existia o Maio Amarelo, existia a Semana Nacional de Trânsito, que acontece em setembro, e ele diz, o Código de Trânsito ele fala dos meses de férias escolares e feriados prolongados, feriados em geral, que acontece o maior número de acidentes. Mas aí o Maio Amarelo, ele vem decorrente da Organização das Nações Unidas, haver estabelecido a década de ações para a redução de acidentes de trânsito, que aconteceu em 2011 e iria até 2020. E por isso ter acontecido no mês de maio. Então, em 2014, o Observatório Nacional estabelece que maio seria o mês da atenção, daí a cor amarelo. Né? Sim, muita gente tem a curiosidade. O amarelo, ele é da atenção, mas para nós, gestores do trânsito aqui em Pernambuco, tanto da Polícia Rodoviária como do Detran, eu acho que cada mês ele é amarelo, porque nós temos que ter atenção todos os dias. Né? É como a gente diz para o condutor quando ele passa. Geralmente o condutor ele faz uma pergunta ao policial: qual é o trecho mais perigoso da rodovia? Sim. Aí sabe qual é a nossa resposta? O trecho que você está passando naquele momento. Todos os trechos. Porque aquela curva que tem mais acidente, ela acontece por conta de um desenho, pode haver sim, mas se ele tem a atenção necessária, os cuidados indispensáveis da segurança durante todo o processo de viagem, todo o trajeto dele, ele fará uma viagem com maior segurança. Muito importante isso, e todos os anos, né? Além de tirar essa curiosidade das pessoas que estão em casa, né? Pensando por que maio, por que o amarelo, foi muito bem explicado agora. Todo ano existe um tema para se trabalhar nesse mês de maio. Esse ano tem um tema que a Luciana vai contar para a gente, né? E como é que essas ações elas são desenvolvidas baseadas nesse tema? Esse ano o Observatório escolheu, no trânsito o sentido é a vida, né?
E aí, sempre são temas muito abrangentes, né, que falam de vida sempre, né? Isso, vida, Sempre. porque é a vida que a gente está tentando preservar. É o bem mais precioso. Exatamente. Eu queria só aproveitar a oportunidade, que eu esqueci naquele momento, de agradecer Fica à vontade. aos parceiros, né, porque esse prêmio é de todos nós. São mais de 80 parceiros. São escolas, são bares que nos permitem realizar ações educativas, né, com relação ao álcool e à direção, são entidades públicas e privadas, universidades. Então, com o esforço de todos, é que Pernambuco consegue, né, ganhar esse prêmio. E aí, a importância de cada um no dia a dia nesse trabalho, e como o Davino falou, é ao longo do ano. O maio é somente uma simbologia. Né? Mas assim, a gente desenvolve trabalhos educativos ao longo do ano inteiro, né? Justamente para tentar salvar vidas através da educação. Agora vamos àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o movimento Maio Amarelo. E a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da Folha de Pernambuco. Campanha Maio Amarelo visa diminuir acidentes no trânsito. Esta é a 6ª edição da campanha aqui em Pernambuco, que tem o objetivo de reduzir o número de acidentes no trânsito e promover a vida. Só para a gente ter uma ideia da importância deste tipo de campanha, de acordo com dados do Ministério da Saúde, por ano, cerca de 37 mil pessoas morrem no trânsito e 180 mil pessoas ficam feridas. No panorama global, esse número é assustador. 1,3 milhões de pessoas perdem a vida no trânsito e 30 milhões ficam com alguma sequela. A Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou o desafio para que os países reduzam até 2020 esses índices em pelo menos 50%. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações, inclusive a Tânia vestindo amarelo, né? Em alusão ao movimento Maio Amarelo, um movimento muito importante, onde várias ações elas são realizadas, como bem aprendemos aqui, durante todos os meses do ano, mas em maio existe esse momento mais especial para lembrar você que está em casa que existe esse movimento onde as ações são mais intensificadas para você refletir um pouco mais sobre a paz no trânsito. Qualquer redução, né, que seja atingida é significativa, porque está se tratando de vidas, de pessoas. E como é que a Polícia Rodoviária Federal ela vem desenvolvendo, né, as ações aqui no nosso estado para se chegar a esse índice, né, a essa meta que foi lançada? São blitz educativas que são realizadas? O que mais que vocês fazem para se chegar ao ideal? Balbino, só faltando um pouco o tema anterior, a gente não iria conseguir, é fato, o Brasil não conseguiria bater a meta nos 50%, né? E aí essa meta, inclusive o governo ele já prorrogou isso aí, certo? A gente tem uma prorrogação da meta agora, em 5 anos, para tentar fazermos com que essa meta seja batida. A gente iria alcançar, porque a meta ela é bem subdivididazinha, a gente tem que ter um tempo para explicar. Né? A meta dos ocupantes de um veículo, a meta para o pedestre, para o motociclista, aí cada estado ele trabalha em cima de uma meta, né? E aí algumas metas até foram batidas mesmo, né? A redução de número de óbitos de pedestre em algumas capitais e alguns estados, elas iriam conseguir ser atingidas. Já de motociclista a gente tem um grande problema, a gente tem uma pedra no sapato quando a gente fala na segurança das motocicletas, dos motociclistas, porque e também a gente teve um aumento em demasia da frota, né? A gente teve a frota de veículos no Brasil, ela quase foi multiplicada por 9 num período muito curto. Então, quer dizer, a gente tem essa dificuldade de elaborar e enumerar esses dados. Né? Vários órgãos colhendo informações, né? E aí para a gente acompanhar esse número de mortos e feridos. Mas, especificamente na Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias pernambucanas, no ano de 2018, nós tivemos o número abaixo de 300 mortes. Isso não acontecia há 9 anos, Balbino.
Isso é um número que para a gente é muito significativo. Que bom que houve essa redução, não que... O ano passado a gente conseguiu reduzir em 14% o número total, 14,2% o número de mortos. Ou seja, a gente poupou 90 vidas. E quando a gente fala no número de mortos e feridos no trânsito, a gente não pode pensar em número. É verdade. Esse final de semana, por exemplo, de sexta-feira até hoje, pela manhã, nós tivemos 29 acidentes na rodovia federal pernambucana. Dentre esses 29 foram 28 feridos e uma vítima fatal. A vítima fatal foi o lutador de MMA que colidiu eu não sei a função dele. A uma carreta, foi uma colisão, né? na frente de uma carreta. Eu não sabia que ele era foi lutador. De MMA. Mas enfim, você vê, é um jovem. Né? Geralmente quem está morrendo é o homem, é o adulto jovem. Né? É porque ele arrisca mais. O comportamento masculino geralmente ele tende a ser um comportamento de mais risco. Que é mais seguro ali no... Isso. A cultura também é um pouco mais... A gente fala no machismo quando fala nisso, né? De se expor mais ao risco. A mulher ela sempre tende a ter mais prudência, ser mais... Né? E o que acontece? Mas é aquele pernambucano que não voltou para casa. É aquele cidadão que a mãe estava esperando e não chegou. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em números e pensa em bilhões que são gastos no trânsito no Brasil, a gente tem que pensar que aquele número está muito próximo a gente. Né? E eu posso ser uma vítima daquele número se eu não tomar os cuidados com os fatores de risco, que é o que é para a gente englobar. A gente fala das mortes no Maio Amarelo, mas a gente também fala dos fatores de risco, que é a mistura entre álcool e direção, é o excesso de velocidade, são aqueles fatores que a ONU elenca. E a gente tem que tratar. Precisamos tratar, né? Eu acho que a única forma, né? O único lugar que é permitido cuidar da vida do outro é no trânsito, né? Você precisa se preocupar e também cuidar do próximo ali no trânsito. Acho que aí cola bastante, não cola, Luciana? Eu digo sempre que no trânsito a gente leva a nossa educação ou a nossa falta de educação. Então, se você é uma pessoa educada na sua vida, na sua casa, você vai ser uma pessoa educada no trânsito. Se você é uma pessoa mal educada, isso vai se refletir no seu comportamento no trânsito. Então, por isso que é tão importante educar as crianças. É verdade. E o exemplo é fundamental. Não adianta o pai falar para o filho não fazer uma coisa e ele fazer coisa errada. Então, se o filho aprende na escola que ele não pode, né, usar o celular enquanto dirige, no caso o pai dele, quando ele for um condutor, ele não vai poder, aí ele vai sair com o pai e o pai está lá teclando e dirigindo. Então, qual é o exemplo que esse pai está dando para o seu filho? Nem. Né? Então, a gente tem que educar as crianças, nós como pais, através de exemplos, de atitudes, porque eles vão ver que se o pai não faz é porque está errado. Então, eu também não vou fazer. A escola tem a sua parte, os órgãos de trânsito têm a parte deles, mas é fundamental que cada um faça a sua parte, com mais respeito, com mais educação, né, com mais gentileza, porque muitas vezes nós adotamos comportamentos egoístas no trânsito e isso leva a um acidente. Você querer forçar uma passagem, né, você não permitir que o motociclista ultrapasse, você não dá sinal quando você muda de faixa e você atropela o motociclista, porque você não está preocupado com ele, entendeu? Então, assim, cada um tem que olhar para si, né, e ver o que a gente está fazendo de errado. Porque a gente aponta para o outro, mas a gente se pega muitas vezes fazendo aquela mesma coisa que a gente reclamou que o outro acabou de fazer com a gente. É verdade. Né? Então a gente tem que refletir sobre essas atitudes, que são essas atitudes que vão mudar essa realidade no trânsito. Com toda certeza. Vou pedir licença agora aqui aos convidados, porque a partir de agora vamos trazer dicas. Muita gente que está em casa quer aprender mais sobre o assunto, quer aprender, né, e colocar em prática. E a gente vai trazer dicas agora para você que é pedestre. A gente lembra que todos nós, quando deixamos ali o nosso veículo, né, a gente vai transitar na rua, nos tornamos um pedestre. Precisamos pensar sim nesse trânsito e agora tem dicas para você que está em casa nos acompanhando. Fique atento que vamos mostrar aqui vários tópicos e vocês vão nos ajudar mostrando como é que se coloca isso em prática para se ter um trânsito seguro. Olha só o que traz aqui a primeira tela, a primeira informação para você pedestre ter segurança no trânsito. Procure ser visto pelo motorista, isso aqui é muito importante. Você que é pedestre, quer fazer uma travessia, né? Ou fazer qualquer outra coisa, você precisa meio que sinalizar para esse motorista que você está ali. E de que forma eu sinalizo para que aquele motorista me veja? Tem uma forma ideal? Tenho que acenar. O ideal é que o pedestre ele veja e seja visto. No trânsito como um todo, não só o pedestre, mas também o motorista. Ele tem que saber que se ele está sendo visto. Né? O uso da buzina, né, para o motorista, o motociclista, mas para o pedestre também. Né? Utilização de vestes claras,
Né? A maioria dos alunos, às vezes, a rede estadual, por exemplo, ela tem a farda uniforme branco. Né? Aí o aluno sai da escola e coloca uma roupa preta lá depois. Ele tem um sentido aquilo ali. Quando ele transita nas vias com branco, ele vai ser visto com muito mais distância do que se ele estivesse com a cor preta. E a gente também tem que alertar o pedestre que ele tem que usar a faixa, né? A faixa porque muitas vezes a faixa está a menos de 30 metros e ele não vai para a faixa, porque tem preguiça de ir até o lugar que foi feito, foi programado para ele, e ele aí reclama que o motorista não para. A gente tem um problema seríssimo, na proximidade da Ceasa, ali na BR-101, a gente tem uma passarela que ela não é utilizada. Né? Ou seja, o Estado ele gasta em uma estrutura, né, de engenharia que custou um determinado valor para o Estado e o usuário ele não utiliza. Né? Está conservada. Diz que está conservada. Ela não é uma obra tão distante do acesso lá, que é o polo gerador de movimento que é a Ceasa, mas ele teima, se eu pergunto a ele, sabe o que ele disse? Ele disse, porque é mais longe. Demora mais tempo. Aí ele passa lá meia hora esperando que passe carreta, que passe ônibus, veículos pesados, colocando a sua vida em risco, né? E aí se você cronometrar, você vai ver que o tempo que ele já teria passado, ele estaria esperando, aguardando para passar na passarela. Aí a gente viu, né, que é importante você sinalizar para que o motorista lhe veja e esperar o momento certo de fazer essa travessia. Porque só, né, o motorista lhe ver não é o suficiente para você atravessar com segurança. Precisa esperar o motorista parar, ligar o alerta do carro. É mais ou menos assim para essa travessia ser feita com segurança? Gentileza gera gentileza. Eu tenho que chegar lá no final, agradecer aquele motorista. Né? Porque isso ele faz ele se sentir bem. Vamos a outro tópico. Temos aqui outra dica para você, pedestre, na hora de fazer uma travessia com segurança. Você vai parar, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso eu aprendi logo na infância, né? Quando vai atravessar uma pista, olhe para um lado, para o outro, não tem nenhum veículo, não tem nada que represente risco, você pode fazer a travessia. Meus pais me ensinaram isso. Muitos ensinaram também, né? Mas nunca é tarde para a gente relembrar isso aqui. Por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes as vias são de mão dupla, né? E fora isso, ainda tem o perigo do pedestre ser atropelado por uma bicicleta. Ciclista. Que isso, infelizmente, acontece muito, né? Você acha que você tem que ter atenção só com os veículos, mas aí vem um ciclista na contramão e lhe atropela. Porque, infelizmente, muitos ciclistas ainda acham, né, que as regras são só para os motoristas, não para eles. Então, não respeitam o farol, não respeitam a questão da via, né, de mão dupla. Então, isso tudo aí, assim, é sempre agravado por um mau comportamento. Temos aqui outro tópico, outra tela com dica, né? Num cruzamento, por exemplo, quando tiver que atravessar as duas ruas, atravesse primeiro uma e depois a outra. Nunca vá no automático, né? Viu que dá ali na primeira pista e vai correndo para atravessar as duas de uma vez. Não faça isso. Em BR também. Principalmente em BR, né? Inclusive porque são fluxos contrários. Né? Muitas das vezes as pessoas atravessam a primeira olhando para um lado e quer continuar na segunda travessia olhando para o mesmo lado. Isso aí, geralmente, é uma armadilha. Né? Inclusive, algumas rodovias têm faixas exclusivas. Por exemplo, aqui na PE15, a gente tem uma faixa exclusiva para o ônibus e tem faixas exclusivas para os veículos menores. Então, ele atravessa aquela faixa com um veículo menor e depois quer atravessar o ônibus na mesma velocidade e quando se depara já é com um veículo tão grande, mas ele não viu o veículo grande. E muitas vezes a gente já teve muitos casos de acidentes, de ônibus atropelando pedestre. Recordo de alguns na PE15, na Avenida Caxangá também, né? Tem o corredor faixa exclusiva é perigoso. Preste atenção, que ele tem menos fluxo dos ônibus, então ele pensa que o fluxo é igual, é idêntico ao outro, mas não é, e passa veículos ali naquela via. E muitas vezes só o vácuo de um ônibus ou de um caminhão pode derrubar uma pessoa, né? Dependendo da velocidade. Então, isso também tem que ser prestado atenção. Ele tem que ter sempre segurança no que ele vai fazer. E muitas vezes o que a gente vê é atropelamento de idosos. Por quê? Porque eles têm uma menor mobilidade, né? Eles andam sempre mais devagar. Eles não têm eles não têm mais a percepção de distância. Então, o idoso tem que ter um cuidado redobrado, né? Ele tem que atravessar com uma segurança bem maior. Próximo tópico, outra dica para você, pedestre, que vai fazer a travessia com segurança. Por favor, utilize as faixas, né, de segurança e ande pela direita. O que a gente poderia reforçar aqui dessa dica?
é a mais básica, né? Utilizar a faixa de segurança. A faixa de pedestre, ela, né, salva vidas. Né? O Detran tem um trabalho muito específico aqui, falando sobre faixa de pedestre. Né? A gente ter aquele exemplo de Brasília, que ele deu ao Brasil, né, mostrando a faixa. E andar pela direita, que significa que você anda no mesmo sentido contrário ao fluxo. Você nunca deve andar no mesmo sentido do fluxo, né? Diferente das bicicletas que devem andar no mesmo sentido do fluxo. Né? E nunca na contramão de direção, se colocando em risco. Ótimas, excelentes dicas, todas podem ser colocadas em práticas a partir de agora, né, Luciana? São coisas tão simples, né, de fazer. Sobre essa faixa de pedestre que Davino falou, nós estivemos em 10 faixas de pedestre ao longo de 2018 e passamos de forma itinerante, 3 meses em cada faixa dessas. E a gente observa que quando nós estamos presentes lá com nossos educadores, todo mundo respeita a faixa. Né? Mas aí basta a gente mudar de faixa, aí a gente vai para uma outra faixa, aí demora um pouquinho, a gente passa lá, o pessoal já está desrespeitando de novo. Então, infelizmente, as pessoas só respeitam as leis quando tem algum órgão de trânsito ali, que elas têm medo, né, de serem autuadas. Não é pela questão da educação, da gentileza, é pelo simples fato de achar que pode estar alguém ali autuando se ele não parar na faixa. E essa cultura que a gente tem que mudar. A gente tem que fazer que as pessoas entendam que elas têm que obedecer o trânsito, não pelo medo de serem autuadas, mas pela educação, né? Para respeitar as leis mesmo. Ok, vamos aprender muito mais daqui a pouquinho. Agora é o momento de pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre o movimento Maio Amarelo. Trouxemos aqui várias dicas no decorrer do nosso programa, alguns números também, né, sobre infrações que são comumente cometidas aqui na região metropolitana do Recife, também em todo o estado, nas rodovias federais que cortam aqui o nosso estado de Pernambuco, e a gente vai falar um pouco mais sobre essas infrações. Existe um ranking que a gente trouxe na reportagem e a gente queria refletir um pouco mais sobre as principais infrações que são cometidas e o que deve ser feito para diminuir esse tipo de infração. O que é que você pode fazer enquanto motorista para evitar transitar em velocidade superior à máxima? É uma infração muito cometida aqui no estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Parece simples, né? O que fazer para não cometer esse tipo de infração? Bobinho. Obedecer a sinalização. É simples. Assim, o excesso de velocidade, né? Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, uma multa pode ter sido uma vida que foi salva. Né? A gente tem que entender que a infração de trânsito, quando ela é lavrada, ela tem um efeito, que é o efeito educativo, certo? E o que acontece? O excesso de velocidade, ele está elencado como um dos principais fatores da morte no trânsito, das mortes. Né? A gravidade dos ferimentos dos usuários das rodovias e das vias como um todo, eles estão diretamente ligados ao excesso de velocidade. Inclusive o álcool, a mistura álcool e direção, muitas vezes ela vem combinada. O condutor que ele se envolve em acidente, ele estava com velocidade elevada por conta da falta de percepção dele devido ao uso do álcool. Mas assim, inclusive, existem estudos falando sobre o excesso moderado de velocidade. O que é o excesso moderado de velocidade? Aquele trecho da cidade ele foi projetado para o condutor transitar 60 km. 5 km a mais, a gente tem uma matriz, a gente tem um gráfico onde vai ser aumentado a gravidade daquele ferimento e os óbitos ocasionados por um veículo que passa a 60 e um veículo que passa a 65, diferentemente dos números que reduz quando ele passa a 55. E aí, se a gente aumenta em 15 quilômetros, se aquele trecho era 60 e ele vai para 75, nós temos o aumento do número de óbitos para 80%. Ou seja, eu multiplico por 8 a quantidade de pessoas que pode ser levada a óbito num acidente. A velocidade aí está ela está totalmente ligada, né? Totalmente ligada. Diretamente exatamente. proporcional ao risco. Por né? um excesso de velocidade moderado. Uhum. A gente não está falando naquele cara que a gente pega lá no radar móvel passando a 200 km, 180 km por hora, que é o que a maioria da população pensa. 5 km a mais, 1 km a mais,
né? Não vai fazer diferença? Faz sim, ele faz no aumento do número de acidentes e na gravidade dos ferimentos daquele pedestre. Com isso a gente reflete também, né, que o objetivo dos radares, né, não é alimentar a indústria da multa, como muita gente fala, muita gente que não concorda, né, com o radar móvel ou o radar fixo lá, muita gente fala isso, tem isso como, não seria desculpa? Eu vejo muito realmente como uma desculpa, porque quem não comete infração não é multado. Né? Então, você só é multado quando você desrespeitou a lei. E ela está ali, se alguém determinou que a velocidade naquela via é de 50 km por hora, foi um estudioso, foi um analista, foi alguém que estudou para isso. Né? Não é por acaso que foi determinada que a velocidade tem que ser aquela. Então, as pessoas têm que entender que existe uma engenharia de tráfego por trás de tudo isso. Existe um porquê daquela velocidade ter sido reduzida. Né? Então, é para salvar vidas mesmo. E a própria vida do cidadão que está naquela hora reclamando porque recebeu uma multa. Entendeu? Porque alguém, em algum outro momento, pode, naquele mesmo local que ele, né, cometeu a infração maior ainda e matá-lo. Né? Verdade. Então, assim, as pessoas nunca pensam nisso. Né? Porque muitas vezes você sofre um acidente e você está totalmente correto. Mas existe sempre o outro. Quem é esse outro? Você não sabe quem ele é, quão responsável ele é, né? Quão prudente ele é. Então, você tem que estar sempre atento ao que você faz e ao que o outro faz. Então, a atenção no trânsito tem que ser em 100%. Por isso que a questão do celular parece ser uma coisa muito boba, né? Mas em 2 segundos, ao ler uma mensagem, você tirou o foco e o seu carro já andou 42 metros se você tiver uma velocidade de 60 km por hora, sem você perceber. Aqui no estado, né, eu dirigi o veículo segurando o telefone celular, aparece ali a quarta no ranking, a quarta infração mais cometida no estado de Pernambuco. Esse tipo de infração é só na região metropolitana ou na BR também? De forma alguma. E na BR parece que é mais perigoso. Também. Eu já assisti alguns vídeos, vou pedir licença, algumas pessoas filmando, né, como é que está a BR, como é que está aquela viagem, aí quer refletir, né, sobre a beleza que está acompanhando naquele momento, dirigindo e filmando a estrada. Olha só que perigo. Inclusive, Balbino, eu lavrei um auto de infração no mês passado, um motociclista em Gravatá, ele digitava enquanto pilotava. Um motociclista? Um motociclista, ele pilotava com uma das mãos e com a outra ele digitava. Ou seja, os fatores distratores, o celular, tá? Cada vez mais ele tem roubado a atenção do motorista. É verdade. Né? E aí a gente, porque não existem estudos para sedimentar essa informação, mas ele é tão perigoso quanto o álcool, certo? Ele está ali, ó, pau a pau com o álcool na quantidade de mortes e feridos que ele está cometendo. Né? Os celulares cada vez mais modernos, muitos recursos digitais de multimídia, né? Esses smartphones, eles causam uma distração incrível do condutor. Não é só aquela história dele apertar lá o botão e atender o telefone lá enquanto dirige. Ele está se colocando em outro local. Né? Essa semana teve um caso na minha família onde a minha irmã recebeu uma notícia que o esposo dela teve um infarto. Você imagina uma pessoa que está dirigindo e recebe uma notícia dessa. Se destabiliza, né? E se ele né? está com o carro lá, pode estar no Bluetooth, ele está destabiliza totalmente. Ele pode ocasionar uma morte de uma pessoa em determinadas situações. A pessoa que está falando com você não está passando pelos mesmos, né, no mesmo momento que você está passando. Então, é um fator distrator, tá certo? Foi elencado também pela ONU como um dos fatores geradores de risco à segurança no trânsito e que tem que ser combatido. A indústria da multa não existe. O que existe são condutores contumazes que acreditam que eles estão isentos, eles estão acima de qualquer risco de acidente e são esses que estão se acidentando. Né? São essas pessoas que, se a gente vê, depois de um acidente, houve um desrespeito à sinalização. Se todos cumprissem o código, nós não estaríamos nem aqui falando de segurança do trânsito. É verdade. Coloca lá no porta-luvas, até finalizar aquela viagem ao celular, é uma dica, se não quer desligar o telefone, né? Deixa na bolsa, entendeu? Deixa tocar, deixa a mensagem chegar. O simples fato dele tocar também já chama. Já porque Coloca assim, no silencioso. Você tem que dar pelo menos um tempo de você chegar, né? Você vai sair de um ponto, chegar no outro. A gente não vivia sem celular antes, não é verdade? É verdade. E todo mundo vivia
né? A gente só tinha o telefone fixo, o celular é uma coisa muito recente, mas virou uma febre e as pessoas se cobram muito, né? Eu digo por mim mesma, quando eu vejo que está vibrando o celular, estou dirigindo, eu digo, meu Deus, eu tenho que chegar logo, né? Vou parar, ou então se eu sei que é uma coisa urgente, eu paro e vou atender. Mas assim, é a cobrança das pessoas, né? O estresse do dia a dia da gente, né? Que leva a... Muitas vezes a pessoa não está nem percebendo que aquele ato pode ser fatal, né? E o fato também é bom sinalizar de usar o Bluetooth também é errado, certo? Por quê? Porque você está tirando a atenção do trânsito e prestando atenção no que está conversando, porque você está conversando com a pessoa. Mesmo você lá com as duas mãos no volante, você está distraído. Aí, de repente, como o Davino falou, recebe uma notícia dessa, né, no Viva Voz, você fica totalmente desestabilizado. Então, no trânsito tem que ter 100% de atenção, porque um segundo pode ser fatal e você pode morrer ou matar alguém. O Código de Trânsito, ele começa dizendo, no seu artigo 1º, que a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. O condutor deverá ter, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança. E até antes dele colocar o veículo em circulação, ele já tem que se certificar que aquele veículo tem condições de atender determinado percurso, fazer aquele percurso, tem combustível, o meu veículo está em condições, né? Os pneus como é que estão calibrados, estão em condições, tem um step, né? Ou, às vezes a gente para diversas vezes na rodovia, está lá o cara lá, né? Com o veículo sem combustível, uma pane seca, né? Ou seja, aí muitas vezes colocando até a família em risco, né? Porque ele não simplesmente preveu previu que ia acontecer aquele trecho ali, ele teria que fazer com determinada quantidade de combustível. Isso é infração também. Sim, constitui infração. Tem o segundo no ranking aqui, estacionar em local proibido e também em horário proibido. É a segunda infração mais cometida aqui no estado. Foi a segunda mais cometida no ano passado. Quando a gente fala em estacionar em local proibido, na BR parece que a situação é mais complicada ainda, porque o acostamento não foi feito para estacionamento. Exato. Explica pra gente, Davino. Na poesia agora, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não é assim que fala? É verdade. Mas a rua não é minha, não é sua, não é da Luciana. A rua, eu falo as vias abertas à circulação, elas são públicas. E as pessoas se acham no direito de utilizar aquilo ali, e às vezes se alegando até, eu pago meus impostos, sim, você paga, mas o pedestre... Naqueles vídeos que a gente viu ali mostrando no trânsito no Recife, vinha um motociclista na faixa lá de acesso de pedestre na Via Mangue. Ali tem um espaço que é para o pedestre transitar, o ciclista transitar, e está lá o motociclista, aquele espaço não era dele, né? E aí a gente estaciona em local proibido, a gente está colocando e causando uma obstrução ao fluxo. O grande problema das grandes cidades, que eu estava conversando com o Luciano no intervalo, né, das pessoas estar cada vez mais apressadas, mais ansiosas, é a mobilidade urbana. Então, se eu coloco aquele veículo parado, a gente faz um trabalho bem interessante nas escolas. Aí eu entro na sala de aula, quando a gente vai falar sobre trânsito com as crianças, e as crianças geralmente elas acham que o trânsito é o carro. Né? E a gente chega lá e começa quebrando esses mitos, mostrando ela que o pedestre, o ciclista, e aí tem hora que eu mando botar todas as mochilas no meio do corredor. Aí eu digo, vamos ali, aí eu saio para a atividade. Aí quando eles vão sair, eles veem que aquelas mochilas estão tudo no caminho atrapalhando. Aí quando a gente volta para a sala, eu digo, vamos lá novamente, bota a mochila aqui. Para ele entender que quando ele for condutor, ele não pode ocasionar obstrução da via com o veículo dele, colocando o veículo em qualquer lugar. Então, assim a gente consegue chegar no condutor do amanhã. Né? E o condutor de hoje, ele tem que entender que aquela via não é dele. As pessoas aqui no Recife, ele para ir na farmácia, deixa o alerta ligado lá, para ir em qualquer lugar. Parece que o carro vai fica transparente, né, quando liga o alerta. E aí, toda vez que a gente fala, Balbino, a rodovia, o risco é muito maior por conta da velocidade. Às vezes o motorista está ali dirigindo a horas, motorista profissional, eles passam por uma sobrecarga de trabalho incrível, que a gente fiscaliza incessantemente isso aí, tá? Para que ele respeite o horário de direção e de descanso. Mas aí às vezes ele está vendo aquele veículo lá no acostamento, parado, às vezes por uma pane seca, às vezes estacionado para atender um telefone, sem ser um lugar seguro, e ele acha que está fora da faixa e ele vai e colide atrás daquele veículo. Então esse é um dos grandes problemas, o estacionamento local proibido. Eu acho que na região metropolitana é o fato de estacionar em calçadas e o pedestre às vezes é obrigado a transitar na via
onde ele não obstrução deveria, das calçadas, né? Quando ele não deveria estar trafegando. Eu queria chamar a atenção para um outro assunto que é muito importante, ainda a gente vem trabalhando já há 4 anos, durante o mês de maio, nos estabelecimentos como shoppings, a gente está em 8 shoppings agora esse ano, sobre a questão das vagas especiais. Sim. É um problema sério de desrespeito, né? Então, eu ontem estive lá no Rio Mar, estive semana passada no Plaza, e a gente vê que, infelizmente, as pessoas ainda, né, desrespeitam, colocam ali o seu veículo sabendo que aquela vaga foi destinada para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa idosa, e não estão nem aí, e vão embora simplesmente com a maior cara de pau. Então, a gente está realizando uma ação com ONGs, até com os escoteiros, com a Uninasal, com vários parceiros, até o final do mês, todos os finais de semana, para orientar. Primeiro, orientar o cidadão que tem direito, que muitas vezes ele não sabe que tem direito àquela vaga. E onde tirar o cartão, que documentos, a gente informa, integrando um panfleto. E a outra é para falar para os motoristas que estão usando aquela vaga, que não estão com cartão devidamente colocado, a gente deixa lá uma multa moral, né? Para dizer, pô, que vergonha você está fazendo isso, né? Você sabe que não pode fazer e está usando uma vaga que um dia pode ser sua, você pode precisar dela e você não vai ter, né? Porque vai estar outro motorista mal educado tomando essa vaga. E o pior de tudo que aconteceu ontem, para a gente ver assim, em que mundo a gente vive, a gente estava com 5 cadeiras de roda ocupando um espaço que a gente bloqueia, um espaço de vagas normais, né? Para que o motorista que ocupa aquela vaga normal, ele veja que ali tem cadeiras de roda ocupando as vagas deles e deixa uma plaquinha lá. Só um minutinho, volto já. Eu não sabia. As desculpas, né, que são várias. Que são usadas, né? Isso, para sensibilizar as pessoas. Depois, eu já fiz isso, eu já falei isso. E estou sentindo na pele que não é bom. Para constranger mesmo, entendeu? E sabe o que aconteceu? Roubaram a cadeira de roda. Levaram a cadeira de roda. Olha Tinham isso. 5, de repente, alguém pegou, colocou a cadeira no carro e levou. Quer dizer, além de não respeitar, né, a ação educativa, onde tinham várias pessoas voluntárias trabalhando ali no dia de domingo, sumiu uma cadeira de roda. Quer dizer, o Brasil precisa muito ainda trabalhar essa questão da educação, porque isso realmente é uma falta de respeito, uma falta de educação, é absurdo, né, que uma pessoa saiba que aquele equipamento não é dele e se ache no direito de simplesmente levar para casa. Né? Então, tem muito trabalho para a gente fazer. Além da multa moral, né? Ele cometeu um crime. Isso é crime, né? Ele roubou, ele pegou uma coisa que não era dele. Então, a gente está procurando agora nas câmeras quem foi o cidadão, a placa do carro para tentar pegá-lo. Que capacidade, né? É impressionante. Infelizmente isso acontece. E, no caso, aí o Detran não pode autuar esse condutor, né, que comete. Falo da multa moral porque se trata de uma propriedade privada, seria mais ou menos assim. Não, mas o órgão de trânsito pode sim autuar. Dentro dos shoppings, recentemente, as áreas abertas à circulação, tá, constituída de unidades autônomas, é assim que o código fala, determina shoppings. Aquilo ali é uma via com circunscrição do órgão municipal de trânsito. As autuações, uma colisão dentro do estacionamento do shopping, elas vão ser tratadas pelo órgão municipal, no caso do Recife, a CTTU, no caso de Jaboatão, a SMTT. Né? Então já aconteceu de durante essas ações, alguém está desrespeitando uma vaga e um cidadão se sentir incomodado e chamar o órgão de trânsito e chegar lá um agente e autuar. Né? Infelizmente, a gente não tem um agente para cada cidadão, né? Então, em países desenvolvidos, civilizados, você não precisa disso, porque você sabe que não pode usar aquela vaga, que aquela vaga foi feita, destinada para outras pessoas que têm mais necessidade do que você. Então, aqui, infelizmente, as pessoas cobram, a gente tem que ter mais agentes de trânsito. Gente, é impossível a gente ter milhões de agentes de trânsito. A gente tem que ter pessoas educadas, né? Se a gente tem pessoas educadas no trânsito, não precisaria a gente ter tanto agente de trânsito atuando nas ruas. Concordo. Em gênero, número e grau, e a gente, só para fechar aqui o ranking, né, a quinta infração mais cometida no estado de Pernambuco no ano passado foi o avanço do sinal vermelho, né? Isso é terrível, porque essa infração, ela pode ser fatal, né? A gente viu aquele vídeo, né, da família, né, que o pai, né, estava totalmente correto, esperou abrir, né, o semáforo, estava devagar e veio o rapaz irresponsavelmente, alcoolizado, né, com excesso de velocidade
e matou metade da família. A criança está até agora sem falar, sem se mexer. Quer dizer, então as pessoas não pensam que um ato irresponsável desse pode acabar com a família. Porque não é só matar uma pessoa, ela acaba com a família inteira, entendeu? E para a vida toda. Porque o pai deixa de trabalhar para cuidar da criança. Então, as consequências são devastadoras. Então, as pessoas sabem que não pode ultrapassar no farol vermelho. Por que elas passam? Né? Então... Nem um determinado horário, porque a gente escuta muitas pessoas falando que após as 10 horas da noite é tolerável. É ou não é? Tem essa possibilidade? Constitui infração. Independente do horário. Independente do horário. Mesmo se o local não oferecendo segurança para aqueles motoristas. É porque as pessoas colocam uma balança. A gente vive numa crise onde a gente tem um número de mortes violentas e o número de acidentes muito similar, né? Nosso estado está tendo uma redução do número de mortes violentas aqui, né? Que são a violência interpessoal, né? As agressões, os homicídios e as mortes no trânsito. Aí o usuário ele fica entre a corda bamba, né? É a mesma situação de uma garota que estuda ali na universidade e está com medo de passar na passarela por conta... Aí a gente vive uma questão cultural também. A segurança no trânsito é questão cultural. Quando a gente fala nisso, a gente não pode botar toda a conta, né, no extrato lá do comportamento do usuário. Né? A cultura de segurança ela tem que ser vista de uma forma mais ampla. Eu tenho que construir instrumentos que estejam plausíveis de serem utilizados. Um semáforo, por exemplo, em determinada região da cidade, né? Ou uma passarela escura, sem policiamento, realmente o usuário ele coloca essa questão em uma balança e tende realmente, muitas vezes, a achar qual o menos risco eu vou estar, né? Na segurança pessoal ou na segurança do trânsito. Né? Eu queria só aproveitar para falar de uma palestra que nós vamos trazer amanhã. O palestrante, ele é o representante da Fundação Bloomberg, é uma fundação norte-americana que tem uma vertente que é segurança viária. E eles investem milhões em países menos desenvolvidos e que, por consequência disso, matam mais no trânsito. E há 3 anos eles estão atuando em São Paulo e em Fortaleza. Né? Justamente para isso, para identificar, no caso de São Paulo, eles já identificaram, fizeram tipo um mapa de calor, que eles chamam, onde há o maior número de acidentes, e essa fundação ela entrou com tecnologia, com recursos, né, tecnológicos, recursos financeiros, né, e conseguiram desenvolver, junto com a Companhia de Trânsito de São Paulo, várias, né, ações, e que muitas vezes são ações que não demandam muito recurso financeiro e que melhoraram muito o trânsito naqueles pontos. E o número de acidentes, consequentemente. Então, o Pedro de Paula está vindo aqui amanhã, às 10 horas, para conversar para todas as pessoas que fazem o trânsito, analistas de trânsito, órgãos de trânsito municipais, que podem levar... O que a gente quer que ele dê soluções não bilionárias, mas soluções muitas vezes simples, que elas possam implantar no seu município, né? Ou aqui mesmo em Recife, e ter um retorno rápido, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com quem está dando certo. É verdade. Né? Então, estamos trazendo ele está vindo sem cobrar nada, assim, já aqui deixo os agradecimentos. A gente vai tentar também fazer com que a Fundação adote um município de Pernambuco, para a gente tentar fazer um projeto piloto e que esse município sirva de exemplo para replicar para outros municípios, porque o nosso problema, infelizmente, ainda é o motociclista. Eu queria falar sobre isso, assim, rapidamente, porque são 72% dos envolvidos em acidentes em Pernambuco são motociclistas. E são acidentes mais graves. Mais graves, são acidentes muitas vezes fatais. Nós temos o Hospital da Restauração, que tem um andar inteiro só de motociclistas, né? E o pior de tudo que a gente observa é que muitas vezes aqueles acidentados, não é a primeira vez que eles entraram ali não, no hospital, né? Então, eles são reincidentes. Reincidentes ali. Então, o que a gente faz com essas pessoas, né? E quanto o Estado está gastando? O Estado gastou mais de 1 bilhão em 2017 em saúde, né? Somente para cuidar dessas pessoas. Poderia estar gastando com pessoas com diabetes. Com a prevenção, né? Cuidar da saúde das pessoas que têm doenças que não são evitáveis. Porque um acidente de trânsito, eu digo que não é um acidente, né? Acidente é quando você não sabe o que está fazendo, né? Você sabe o que está fazendo, né? Mas você faz acreditando que não vai acontecer com você. Então, sempre mais consciência e mais responsabilidade. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o assunto, para saber também se na rodovia federal, né, o acidente com o motociclista também é algo recorrente, a gente vai saber daqui a pouquinho. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais assunto do dia. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos trazer dicas de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento às oportunidades e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir aqui no nosso telão as oportunidades para este início de semana. Olha só, 5 vagas para ajudante de carga e descarga. 5 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.061. São 5 vagas para ajudante de carga e descarga. Vamos a outras oportunidades. Olha só, agora tem uma vaga para chefe de serviços de limpeza. Uma vaga para chefe de serviços de limpeza. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 1.770 é o salário. Uma vaga para chefe de serviços de limpeza. Vamos a outra oportunidade. Olha só, 2 vagas, agora são 2 oportunidades para pintor industrial. 2 vagas, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.600 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote o número. 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir falando mais, Vamos falar mais agora sobre o movimento Maio Amarelo. Estamos na reta final do programa, último bloco, mas tem mais dicas, tem algumas dicas ainda para você que vai utilizar o transporte individual. Você que é motorista, quer saber como se proteger no trânsito, como pensar no próximo. Vamos aqui a alguns tópicos. Os convidados desde o começo do programa estão nos ajudando a compreender melhor o assunto e a gente vai seguir agora com essa informação. Você que é motorista urbano, por exemplo, esteja sempre atento à sinalização. Aí tem a sinalização horizontal e vertical, que a gente vai explicar para quem está em casa agora cada uma delas e por que é importante essa atenção à sinalização. Sim, a sinalização ela constitui um fator preponderante, para a questão do fluxo, Por exemplo, aí nessa imagem, Balbino, a gente tem a imagem mostrando um motociclista, entre 2 veículos, os ônibus e a fila de veículos. A gente tem uma faixa, que é a sinalização horizontal, todas as marcas de canalização dentro do centro. Quando eu falei daquela informação que ele estava andando no lugar de pedestre, é porque ele estava lá, respeitando a sinalização horizontal. Se a gente obedece à sinalização no critério velocidade, no critério as canalizações, se uma via que tem a sinalização em melhores condições, ela tem um menor risco de ocasionar acidentes, e manter um motorista sempre atento. O problema também do trânsito urbano, como nessa imagem, nós podemos ver, nem sempre é a sinalização como um todo, mas assim, o motorista tem que se manter atento. A gente fala muito nos motociclistas que se envolvem em acidentes. Foi feito um estudo em São Paulo, que agregou várias instituições, dentre elas a Secretaria de Saúde, perícias, e mostrou que a culpabilidade dos acidentes com motocicleta, elas são compartilhadas. Eu não posso jogar toda a culpa em cima do motociclista, porque o motorista do trânsito urbano, ele não está sabendo conviver com a motocicleta, que é um veículo mais ágil, que passa ali no corredor. E ele acha que o motociclista não deveria estar ali, porque ali é proibido, E que não é. O código ele permite que o motociclista ele passe por entre o corredor, respeitado a segurança, a velocidade que o motociclista passa dentro do corredor. Então, motorista, uma dica. Observe os retrovisores na mudança de direção, Dá a sinalização. Quem sinaliza se comunica com o trânsito. Seta, vou virar à direita, vou virar à esquerda. Motociclista, não ande pela contramão, porque o motorista não vai realmente saber que você está ali. Você não era para estar ali. Então, o motorista, quando muda a direção, ele vai lhe acertar. É isso as dicas. É importante também, dar seta, Se vai fazer se vai dobrar à direita, à esquerda, utilize a seta, não custa nada,
Muita gente ainda não tem esse hábito. Algumas pessoas, elas entram em determinadas ruas, não ligam a seta para sinalizar, pode causar sim também um acidente. Exato. Vamos a outra dica, temos outro tópico aqui para a gente aprender mais, né, sobre segurança no trânsito. O cinto de segurança é o básico, hoje já é hábito, né? E a gente lembra para o motorista, para o passageiro e também para quem vai andar no banco traseiro, no banco de trás, é imprescindível o uso do cinto de segurança. Exatamente. Eu queria falar um pouco sobre essa dica, porque existe uma pesquisa que foi feita que mostra que o passageiro, quando ele é projetado numa determinada velocidade, se ele está sem o cinto de segurança, passageiro do banco de trás, ele pode ter até o peso de um elefante, né? E ele pode esmagar o passageiro da frente, mesmo o passageiro da frente estando com o cinto de segurança. Então, ele pode matar uma pessoa, né? Pode ser seu pai, seu filho que está no banco da frente, entendeu? Então, pense nisso. Eu estou usando o cinto de segurança no banco de trás para me proteger, mas também para proteger quem está no veículo junto comigo, né? Então, eu vejo muito nas rodovias, principalmente, e aí eu vi uma matéria essa semana, que quando o agente chega, que abre a porta, aí a pessoa está fingindo que está com o cinto. Está puxando o cinto ali só porque foi parada. Quer dizer, ela está enganando a quem ali, né? Então, ela está se enganando e está deixando de dar segurança para a própria vida, né? Então, assim, vamos parar de se enganar, né? E de querer burlar as leis, de enganar os órgãos de trânsito. Vamos fazer porque a gente sabe que é certo. Ok, vamos ao próximo tópico. Temos aqui mais informações para você que está em casa. Olha só, transporte as crianças sempre no banco traseiro. E aqui eu acrescento o uso do assento de elevação ou da cadeirinha. É bom você ficar atento, né? A idade da criança para o equipamento de segurança indicado. Isso aqui é muito importante. Transportar a criança sempre no banco traseiro. Os elementos, inclusive, eles são indicados naqueles fatores de risco para acidentes, né? Os elementos de segurança e retenção para crianças. A gente entende que um acidente com um adulto, a gente pensa sempre o seguinte: a criança não é um adulto em miniatura. Ela tem sua complexão física. Quando a gente coloca o cinto de segurança, a gente está, né, se apoiando nos ossos mais resistentes para que a gente consiga, né, absorver aquele impacto, né? E a criança não. Então, para isso, existem regras específicas. A criança só pode ir no banco da frente a partir dos 10 anos. Certo? Taxativo, tá bom? A partir de 10 anos ela pode transitar no banco da frente. Por mais ansiosa que seja essa criança, né, para ir para o banco até da frente. um ano, aproximadamente 13 quilos, a criança ela tem que ser transportada no bebê conforto, que é aquele elemento menor, que é onde ela vai no sentido fica voltada para a parte traseira do veículo, a criança, que é o bebê conforto, tá? Aí vai de 1 ano até 4 anos, ou 18 quilos aproximadamente, ela vai estar andando na cadeirinha. Após esse período, até 7 anos e meio, de 4 a 7 anos e meio, ela vai andar no assento de elevação, vai ter que utilizar o assento de elevação. Tudo isso eu estou falando no banco traseiro, tá bom? Aí, assento de elevação, para que serve? A criança ela não tem estatura suficiente ainda para que o cinto possa passar aqui na cintura escapular, próximo aqui, né? E se ela coloca sem o cinto, sem o assento, o cinto vai passar pelo pescoço, podendo vir a causar um trauma de pescoço, né? Ou até degolar aquela criança. Pessoal, entenda, cinto de segurança é importantíssimo para o adulto, mas o controle da velocidade também, tá, pessoal? No banco da frente, o cinto de segurança numa colisão frontal, ele é responsável por proteger sua vida até 50 km. Depois de 50 km não tem o que se fazer. E no banco de trás, 70 km. Então, usa o cinto de segurança, mas velocidade também mata. Ótimas explicações e dicas. Temos aqui outro tópico. Vamos aprender mais como transportar, né? Como transitar de forma segura. Não estacione em fila dupla. Isso aqui também faz parte do garantir a fluidez do trânsito, garantir a fluidez do trânsito, né? A sua pressa não é mais importante do que a do outro, né? Isso aí é questão de cidadania. Essa rua não é sua. É educação, né? Mais uma vez, né? Essa rua não é sua. É isso, mano. Próximo tópico, vamos seguir aqui com outra dica para você ter um trânsito seguro. Respeite a faixa de pedestre. Pare antes da faixa de pedestre. Nunca, né, pare depois ou em cima da faixa de pedestre. Antes da faixa de pedestre existe a faixa de retenção, que é aquela faixa que está perpendicular ao eixo da via. É ali que você tem que parar antes dela, tá bom? Para garantir que o pedestre transite com segurança. E espera, motorista,
A sua pressa não é mais importante. Isso. Aquele segundo não vai mudar a sua vida. O que você vai fazer com aqueles 2 segundos, 1 segundo que você poupou durante o dia, lá no final do dia? Né? Então, deixa o pedestre atravessar toda a faixa, não coloca isso. Essa é a minha dúvida. O pedestre deixa tem que ele sair da faixa transpor de a via, segurança. ele tem que transpor a via para que eu possa adentrar a faixa de segurança. Porque muitas vezes a gente vê o motorista acelerando para apressar o Forçar, pedestre, né, forçar o pedestre a sair da faixa, entendeu? Pedestre, saia do celular, né? Isso, Ciclista, desça da bicicleta para passar na faixa, tá, ciclista? Isso. Você não pode estar pedalando lá e passando por uma faixa, aquilo é um lugar de pedestre, nem nas calçadas, tá? Vai passar na calçada, vai passar na faixa, desce da bicicleta e empurra ela. Você também tem que respeitar os direitos do pedestre. Vamos ao próximo tópico. Temos aqui outra informação para você que está nos acompanhando. Use a via respeitando os limites de velocidade. Foi o que bem falamos no decorrer aqui do nosso programa. Nunca, né? Passe além da máxima permitida. Próximo tópico, vamos conferir. Temos outra dica. Mantenha o seu veículo sempre em boas condições. Verificar se os pneus estão no nível indicado, os pneus carecas pode causar ali um problema, né? Sistema elétrico também, o nível do combustível, os fluidos, o né, step do geral, né? também, né? O Assim, step, o limpador de para-brisas tudo também. é importante, né? O carro tem que estar em bom funcionamento. Próximo tópico, vamos aqui para encerrar essas dicas. Olha só, não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Parece algo óbvio, Ano né? passado a gente teve vocês todos já devem imaginar, né? Vou deixar para ir à noite para diminuir, porque o fluxo diminuiu. A maioria dos acidentes na nossa rodovia acontece à noite, tá? 53% dos acidentes aconteceram no período noturno. Então, motorista, se vai dirigir à noite, tem que estar descansado, tem que ser um motorista mais experiente para utilizar nossas rodovias. Ok, vamos seguir aqui com mais informações. Tem várias pessoas participando no nosso WhatsApp, muitas parabenizando aqui o tema e os convidados pelas dicas e explicações sobre o assunto, mas também tem cobranças. Tem aqui uma cobrança lá da BR-101, a telespectadora está participando, até agora não se identificou, mas ela disse que mora ali na BR-101, sentido Muribeca, próximo ela fala aqui, né, próximo à Honda, tem uma parada de ônibus, e ela disse que só hoje ocorreram 3 atropelamentos. E ela fala que todos ali não contam com segurança nenhuma. Não tem sinalização, tá tudo ali complicado para quem precisa, né, utilizar a parada de ônibus na BR-101, sentido Muribeca. Eles cobram também, pedem a presença da imprensa para denunciar esse transtorno lá na BR-101, próximo à Honda. Ela fala aqui. É a Andréa, que mora em Prazeres. Ela fala dessa dificuldade, né, de fazer a travessia com segurança. Ela também pede respeito dos caminhoneiros que estão passando por ali. Posso? A Andréa, primeiramente, Andréa, os caminhoneiros, assim, a princípio, as rodovias, ali existe uma grande aglomeração de residências, inclusive algumas já estão de forma irregular, próxima à rodovia, ali naquele trecho da Muribeca. Né? A PRF, ela tem dioturnamente fiscalizado a instalação de construções irregulares. A gente sabe que há um risco à segurança como um todo, a partir do momento que o motorista ele está transitando numa rodovia onde não tem uma rota de fuga, onde não tem um local de escape. Ele vai ter obstáculos ali que vai constituir risco para ele e para a população que está ali ao lado. Então nós temos oficiado os órgãos responsáveis pela rodovia, para que ele esteja instalando equipamentos de segurança para aquele trecho. Tá? E aí a questão dos motoristas, a gente tem que reduzir a velocidade ali o máximo, né? Existe fiscalização eletrônica de velocidade naqueles trechos, para 50 km, mas infelizmente o motorista brasileiro ele só respeita a sinalização quando está de frente de uma autoridade policial, quando está diante de uma lombada eletrônica. Deixa eu só corrigir, a Andréa falou que... A Andréa foi a segunda, do caminhoneiro. O respeito, ela disse que o respeito vem por parte dos caminhoneiros. Eu falei que eles estavam meio que não respeitando, mas é o contrário. Ela fala sim que o respeito está vindo agora dos caminhoneiros, que estão de parabéns porque estão ajudando os pedestres na travessia. Isso já é um grande avanço. A cultura e assim, o instrumento do tacógrafo, né, o veículo de carga, tá? A partir de 19 toneladas, ele tem um disco registrador da velocidade a todo o tempo. E ali a gente pode fiscalizar e autuar, né, por este mecanismo. Então, o caminhoneiro ele tende a respeitar. Né? Eu conversei com um motociclista ainda ontem, ele disse que veio de São Paulo para cá de motocicleta, ele disse, olha, eu saí várias vezes da via
porque motoristas me colocaram na contramão em situação de perigo. Mas de lá de São Paulo para aqui, nenhum caminhoneiro, nenhum motorista profissional, caminhoneiro ou motorista de ônibus, tomou atitudes, né, violentas ou agressivas quanto ao trânsito dessa motocicleta até Recife. Estamos avançando. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você acredita que as ações educativas no trânsito, elas são suficientes? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 82% disseram que sim, que acreditam que essas ações educativas surtem efeito, vão trazer benefícios aqui para se ter um trânsito de qualidade, um trânsito de paz. 18% disseram que não ou que ainda não. A gente agradece e respeita a sua opinião. Estamos agora na reta final do programa. É aquele momento de agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los no assunto do dia. Luciana Carvalho, coordenadora de Educação do Trânsito do Detran Pernambuco. Muito obrigado mais uma vez. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, que é segurança no trânsito. E eu queria deixar um recado para todos aqueles que fazem o trânsito, né? O Detran está tentando fazer a sua parte, né? O governo do estado está investindo em mais sinalização, em mais blitz coercitivas, mas também muito na educação. O foco desse governo é a educação no trânsito, né? Engenharia de tráfego, mas nada disso vai surtir efeito se você, cidadão, não tiver um comportamento responsável, um comportamento mais gentil no trânsito e menos egoísta. Então, vamos tentar todos fazermos cada um a nossa parte e com certeza nós vamos ter um trânsito melhor para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer ao Hélio Davino, ele que é chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco. Considerações finais, Hélio. Muito obrigado. Realmente, o usuário ele tem razão quando ele responde à enquete. Só a educação não resolve. Saber o que deve fazer é uma coisa, mas querer fazer, tomar atitude é diferente, né? Você, motorista, que bebeu, né, e deixou de entregar a chave ou solicitar um táxi, né? Você que acha que aquela adrenalina, né, a velocidade que excita o imprudente é a mesma que vai matar o inocente. Tá? Então nós precisamos, a partir do momento que você desconsidera a possibilidade de se envolver num acidente, esse acidente já está acontecendo. Tá? Essa é a nossa mensagem. Tá? A Polícia Rodoviária ela tem evitado esforços dioturnamente, né? No último feriado que nós tivemos, não houve uma morte nas rodovias pernambucanas. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Tá? Quando nós saímos de casa e colocamos esse uniforme e vamos para a rodovia, é para salvar vidas. Tá? Além das outras atribuições constitucionais, que é garantir a segurança pública nas rodovias, né? Enfrentar o crime, o roubo de cargas no estado que é frequente, mas a educação para o trânsito é uma das vertentes nossa e a gente vive e torce para que esses números venham a ser zero em todos os feriados, em todos os dias nas nossas rodovias. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes ao nosso programa. A você que está em casa, mais gentileza, mais respeito e atenção no trânsito. A gente encerra essa edição do programa, lembrando a você que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!